E por decisão judicial, o vice-presidente da Câmara Municipal, Sidney Telles, assumirá interinamente a presidência da Câmara Municipal. A medida foi tomada em conformidade com a determinação judicial, que visa assegurar a continuidade das atividades legislativas e o cumprimento dos princípios legais e institucionais. Vou abrir aspas aqui. Defiro o pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e determinada o afastamento de Mário Hosokawa da presidência da Câmara Municipal de Maringá, até o julgamento final da presente reclamação. Fecha aspas, foi o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O vice-presidente, interinamente, exercerá as funções de presidente da Câmara Municipal até que a situação seja regularizada, conforme o estipulado pela decisão judicial. A Câmara Municipal reafirma o seu compromisso com a transparência, legalidade e a continuidade dos trabalhos em benefício da população. Eu vou começar com esse assunto com o Daniel, para explicar um pouquinho a situação da Câmara de Maringá. Ivan, uma situação que é temporária, né? Acho que a Câmara, cumprindo com o seu papel, uma ordem judicial, o Sidney Telles assume interinamente pelo período enquanto se tem ali os prazos, acho que 10 dias, algum tempo assim que a gente não tem a data certa, mas é a maneira que a Câmara encontra de cumprir com as suas obrigações da forma mais transparente possível. Mas na opinião do Daniel é uma coisa que traz um problema, é uma coisa que entristece um pouco a nós, principalmente ao Daniel, porque assim, o presidente Mário foi eleito por 21 vereadores, e aí se ele teve, igual a gente sempre fala, se ele teve condição de disputar a eleição, aí depois todo esse transtorno, então assim, claro que o Sidney, que o vice foi eleito pelos vereadores também, vai exercer ali o papel temporariamente, mas é uma situação que, como se diz no futebol, né, ganha-se no tapetão. Perdeu aqui em Maringá, perdeu em Curitiba, recorreu a Brasília, onde assim já, né, quem criticou muito Brasília, né, as decisões, ainda mais do Gilmar Mendes, né, quantas pessoas já foram e criticaram o Gilmar Mendes por decisões, e aí a gente vê isso. Mas a Câmara, mais uma vez, cumpre com o seu papel e de forma interina o Sidney assume, justamente porque não pode parar, o Mário fica afastado esse tempo, apresenta lá a sua defesa, o Tribunal de Justiça, né, que foi citado, precisa responder a Brasília, porque o TJ aqui do Paraná deu causa favorável, por isso que o Mário disputou, ganhou. Deixa claro que com 21 votos, né, são 23 vereadores com 21 votos, mostrando a liderança, mostrando a capacidade que ele tem. E aí vem uma, entre aspas, assim, uma canetada, mas faz parte. Agora é se defender e interinamente o Sidney assume aí por esse período e a Câmara segue os seus trabalhos. Ivan. Rigon. Estranha realmente, né, o fato de ter ganhado em primeira, em segunda instância, o Mário ganhou, e ter logo o Gilmar Mendes, aquele rapaz lembra? Ele é padrinho lá daquele pessoal do Rio de Janeiro, ter alterado. E na própria decisão, que infelizmente o burro que achou que tinha salvado o celular não salvou, na própria decisão ele diz que a questão é uma questão, ele usa uma palavra que não é fácil, apesar de citar a ADI, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul, tal. Mas eu sempre tive em mente que a lei permitia, até ser alterada recentemente, que você fosse o último presidente da última legislatura e o primeiro da próxima. Isso me parece que sempre existiu. Uma outra questão a se analisar. Algumas câmaras da região têm mandato de 1 ano só, a mesa diretora. Outros têm de 2. Então é questão de interpretação. Imagino, pelo que eu li da decisão monocrática do Gilmar Mendes, acredito muito que caia. Eu não acho que aquilo prevaleça, porque o próprio autor, porque ele deu o parecer naquela DI, e ele disse que o negócio é meio complicado, porque ele estabeleceu uma data, acho que é 2021, 2020, 2021, 2021, 2022, mas a questão só valeu para 2023 e 2024. A prevalecer a data de 2023 e 2024, não há problema algum. Isso é só, tipo assim, eu acredito que seja uma vitória temporária, a vitória de Pio, que vai ser alterada e vai deixar muita gente que hoje está contente, meio chateado, né? Só porque a maioria venceu. E tinha um inspirador deles que dizia isso, a maioria manda, a minoria obedece. No caso do Mário, ele foi eleito para uma maioria absurda, né? 21 dos 23 votos. Então está mais claro do que nunca aí que se prevaleceu o que eles pensam, vai sim haver mudança. Kim.
Pois é, apesar que, né, eu não concorde muito essas reconduções, mas não está dentro da legalidade. Eu acho que os vereadores realmente elegeram ali o Mário Ossokawa para ser o quinto que seja mandato, acho que tem que respeitar isso. No entanto, nós temos aqui alguns fundamentos nessa reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal que precisa ser levado em consideração, ao meu ver. O marco temporal que estabelece ali certinho qual é a data específica que vai valer exatamente essa questão de uma recondução apenas e as regras de transição, como que vai se dar? Vamos lá. Mário Ossokawa foi eleito dia 1º de janeiro de 2021 como presidente da Câmara, certo? O marco temporal das ADIs 6524, 6688, 6698, 6714, 7016, que são os fundamentos, são as repercussões gerais dentro do Supremo que embasa essa reclamação, estipula que o marco temporal é 7 de janeiro de 2021, ou seja, esse marco foi estabelecido no julgamento ADI 6524. As mesas eleitas antes do marco de 7 de janeiro de 2021 não são consideradas para fins de inelegibilidade. E ao meu ver, como o Mário Ossokawa foi eleito dia 1º de janeiro de 2021, ele não entra nessa condição. Então o que isso quer dizer, trocando de forma muito simplificada? O biênio 21-22 que ele foi presidente não conta. A partir do 23-24 começa a contar, no caso dele. Então ele poderia ser reconduzido uma vez a partir disso, ou seja, 25-26. Então, na minha opinião, ele deve continuar como presidente da Câmara, né, considerando esse marco temporal que é a própria fundamentação da reclamação. Então, como o Ângelo Rigon colocou, eu imagino que seja temporária esse afastamento. Obviamente, afastamento da presidência, não como um vereador, deixar muito claro aqui, ele continua sendo vereador, né, da presidência e assume o primeiro vice-presidente, que é o Sidney Telles. Edivaldo? Deixa eu fazer uma pergunta para você, que antes de fazer o meu comentário. Foi protocolado recurso, acho que ontem mesmo, né? Já derruba a liminar automaticamente e o Mário Ossokawa reassume ou ainda vai para o plenário da corte a decisão monocrática do Gilmar Mendes antes da recondução? Eu não visualizei qual é o recurso. Tá? Tem uma data lá na decisão eu não sei qual é o recurso, tá? Eu não sei qual é o recurso. Se esse recurso foi justamente para o relator, para ele reconsiderar a decisão, isso, ou já foi para um agravo tipo interno, regimental, dentro do próprio plenário para decisão. Aí eu não sei exatamente. Pro plenário, exato, mas não há efeito suspensivo quanto a esses recursos. Ou seja, a decisão continua valendo, até que tenha uma outra decisão derrubando essa liminar. Vamos deixar claro que a maioria que vota determinado cidadão, isso não é uma atenuante para que impeça qualquer ação do cidadão que entenda que determinado protocolo, procedimento jurídico, né, legislativo, não estão dentro da legalidade. Então, o cidadão foi para a justiça, perdeu em 2 instâncias, recorreu à Câmara Revisora, que é a função da corte. Né, e houve um entendimento do Gilmar Mendes que estava certa ilegalidade, em que pese toda essa fundamentação que justifica tanto a ação quanto a decisão do Gilmar Mendes, no sentido do afastamento do Mário Ossokawa. Mas me parece também, e há um outro caso, se eu não me engano, não só Mato Grosso, tem um outro caso que semelhante a esse, que aconteceu o mesmo processo e o presidente da Câmara foi reconduzido, né, depois do protocolado o recurso, e se fez uma revisão e manteve-se a legalidade do processo. De qualquer forma, né, lembrando que o Sidney Telles, primeiro vice-presidente, assumiu ontem em caráter interino, né, até o retorno das sessões deste ano começa dia 4, Daniel? 4 de fevereiro, é isso, primeira né? terça de fevereiro, acho que 4 então, acho que imagino que, tecnicamente, até 4 de fevereiro, o Mário Ossokawa deve ser reconduzido, considerando, né, que a decisão do Gilmar Mendes seja revista nesse processo, né? Como quem disse ainda, não está muito claro com relação se há um efeito suspensivo imediato, né, do recurso, se há um entendimento do Gilmar Mendes. E deixa eu também entender, ele pode tomar essa decisão monocraticamente também, pode, pela suspensão e reconduzir o Mário, é isso, tá? Antes de submeter ao plenário. Pode, eu não vi realmente o recurso, okay, mas existe obviamente o recurso para tentar reconsiderar a decisão, né? Então tá, vamos aguardar, Ivan.
Vamos aguardar então decisão do Então, nesse Supremo momento, Tribunal. o Mário Socal afastado, deixando claro para as Afastado pessoas. temporário da Mas presidência, o Sidney Sidney Telles, tá lá, que é o Sidney. primeiro vice-presidente, assumiu interinamente ontem, né? E ontem teve até imediatamente. a transmissão do cargo, mostra o clima Deixa, ali entre deixa eu os fazer uma vereadores, observação, né? aproveitar aqui. Eu quero elogiar o trabalho da comunicação da Câmara ontem. Né? Eles deram uma batida de cabeça, né? Demoraram um pouco para divulgar a nota, mas imediatamente se recompuseram e fizeram uma ação muito eficiente na parte da tarde de ontem. Então, um abraço aí para a rapaziada lá, tá o Ricardo Cabelo lá, Thaís Bonora, rapaziada, estão fazendo um bom trabalho. Luan. Parabéns, acho que foi legal o trabalho que fizeram ontem. Eu acho que a gente cometeu alguns pequenos erros, assim, uma demora, mas depois vamos fazer um bom trabalho. Ainda estão aquecendo a rapaziada, que o time é bom. Começando com uma bucha, na verdade. É bom lembrar o seguinte, o Mário, digamos que aconteça o pior, o Mário pode permanecer na mesa ainda, se alguém resolver ser substituído, desistir. Ele só não pode ir para aquele cargo que ele ocupa, que é o que o Gilmar Mendes bate. O cargo de presidente. Só de presidente.